que fazer durante uma crise de ansiedade, ou antes e depois de uma crise de ansiedade? Muita gente fica desesperada, extremamente desconfortável e as pessoas ficam muitas vezes sem saber o que fazer. Mas você sabia que é possível sim usar estratégias para diminuir a intensidade dos sintomas e até diminuir a frequência dessas crises? Olá, eu sou Bruna Campos, médica psiquiatra com graduação e residência pela Universidade Federal Fluminense, e esse é o meu canal, um espaço onde eu compartilho informações sobre saúde mental, sobre ansiedade, tudo relacionado a esse universo. E onde eu mostro para você que é possível sim, você e a sua mente, a sua ansiedade finalmente fazerem as pazes. Você já teve uma crise de ansiedade? Se você já teve, você sabe o quão desconfortável, desesperador é, porque a sensação é como se realmente você perdesse totalmente o controle do seu próprio corpo, dos seus próprios pensamentos, da sua respiração, né? Mas eu tô aqui para dizer que não é bem assim, que é possível sim usar algumas estratégias e alguns recursos, alguns exercícios que eu vou passar aqui para você, para diminuir a frequência, a intensidade dessas crises e até evitar algumas crises, porque tem algumas ferramentas, algumas estratégias que podem ser usadas até mesmo antes, e quando você for percebendo, né, aprendendo a perceber essas crises no comecinho, fica muito mais fácil usar. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é uma crise de ansiedade, como você pode enfrentar de uma forma menos angustiante, menos dolorosa, menos sofrida, e o que fazer depois de uma crise de ansiedade, que é uma parte muito importante, mas muita gente negligencia, muita gente deixa para lá. Pode parecer estranho para você nesse comecinho, pode achar que você pode pensar que é uma coisa assim muito distante ali da realidade, mas não. Até o final desse vídeo, você vai ver que é sim possível ter um domínio maior sobre esses episódios tão desconfortáveis. Você provavelmente já deve ter encontrado por aí ou ouvido de outras pessoas várias dicas que para você lidar melhor com a sua ansiedade, enfrentar uma crise de ansiedade. Mas o que muita gente não sabe é que nem toda dica, nem todo exercício, nem toda ferramenta é para ser usada em qualquer intensidade de sintomas, em qualquer momento ali em que você está se sentindo ansioso ou ansiosa. Por exemplo, às vezes você vê uma dica, recebe uma dica muito legal de alguém que fala para você, olha, por exemplo, né, meditar, né? Meditação é muito bom, funciona para mim, porque quando eu comecei a meditar, a minha ansiedade melhorou muito, e de fato melhora e ajuda muita gente, inclusive tem várias pesquisas hoje em dia mostrando os benefícios, né, da prática regular ali de meditação, de exercícios e técnicas, por exemplo, como mindfulness, né, que ajudam muito na ansiedade, mas não em qualquer momento. E aí, talvez você pegue ali uma dica, por exemplo, de uma meditação e tenta meditar durante uma crise de ansiedade e acaba se frustrando, porque esse tipo de ferramenta, esse tipo de prática, inclusive nem é recomendada que se faça nos momentos em que a sua ansiedade esteja muito elevada, muito intensa, né? Então, principalmente se você não tem tanta prática assim com a meditação. E aí, você acaba se frustrando, né? E acaba, pensando, caramba, poxa vida, funciona com tanta gente, eu vejo realmente tanta gente falando que faz bem e para mim não funciona, então, é porque minha ansiedade não tem jeito mesmo, porque até isso que funciona para todo mundo, né? Nem isso que funciona para todo mundo funciona para mim. Isso não é legal, né? Porque a gente tem um monte de ferramentas, mas, como eu falei, né? A gente precisa saber o momento certo de usar cada uma delas. Para a gente continuar, me conta aqui nos comentários, você já teve uma crise de ansiedade? Você já passou por uma situação assim? Você já presenciou alguém querido, algum familiar, algum amigo seu tendo uma crise de ansiedade ali do seu lado, ficou meio que sem saber o que fazer? É muito comum, né? Se a gente para pensar, muitas pessoas são acometidas por transtornos de ansiedade no mundo todo, no Brasil, inclusive. O Brasil é o campeão mundial em número, né, de transtornos de ansiedade, então é muita gente, e aprender a lidar com isso
é muito importante. As pessoas, às vezes, sofrem, passam meses, passam anos sofrendo por achar que não tem jeito, por achar que é assim mesmo, por achar que, como não tem a sensação, né, de não ter controle sobre essas crises, esses sintomas, né, durante a ocorrência dessa crise, elas acabam deixando para lá, quando na verdade é sim possível. E no consultório a gente vê isso o tempo todo, né? As pessoas, quando elas chegam, começando o tratamento, elas chegam ainda com essa sensação, né, de que estão completamente sem o controle ali daquela situação, mas depois com o tratamento, né, com as estratégias que a gente trabalha muito no consultório, né, a psicoeducação, né, que é informar o paciente, educar o paciente sobre o que é aquele transtorno, né, que atrapalha tanto a vida dele, como é que aquilo acontece no cérebro dele e quais são as formas de lidar com aquilo. Também depois, né, o paciente acompanhando, fazendo esse trabalho conjunto, né, na psicoterapia, né, muitas vezes a gente consegue uma combinação ali muito legal e com o tempo o paciente vai aprendendo a gerir, né, a fazer autogestão, né, autogerência ali do próprio corpo, dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, das próprias sensações, né, e vai ganhando mais confiança para enfrentar esses picos, né, de ansiedade. A ansiedade, ela não deixa de existir, ninguém vive completamente sem ansiedade, mas essas pessoas, elas vão com o tempo aprendendo ali a lidar, por mais que no começo elas cheguem com a sensação de que nunca vão conseguir, de que é algo totalmente fora do controle delas. Vou explicar algumas das dicas, né, para aumentar esse repertório aí seu, para você sair com um repertório amplo, né? Eu brinco que é uma maleta ali de ferramentas, uma caixa de ferramentas, e que você saiba usar cada uma na situação certa, no momento certo. Mas antes, queria aqui pedir meio segundinho do seu tempo para você clicar aqui embaixo, dar um joinha, dar um like, sinalizar que você gostou, que você está gostando desse vídeo, porque aí o YouTube, essa plataforma maravilhosa aqui em que estamos, entende que esse conteúdo é relevante e entrega isso para mais gente. Então, é meio segundinho do seu tempo que ajuda muito a gente a espalhar ainda mais a palavra da saúde mental por aí. Bom, eu vou começar aqui explicando, então, até retomando um pouco, né, do que é uma crise de ansiedade. Para você que não assistiu em outros vídeos, né, e não me viu explicando em outros lugares, lá no Instagram, por exemplo, mas nunca é demais repetir, né, porque esse é um assunto muito importante. Crise de ansiedade nada mais é do que um pico de ansiedade, tá? Tudo que a gente chama de crise, né? Crise é algo que rompe com uma estrutura que estava funcionando até então. Então, esse sistema de alerta, né, assim, que a gente tem no nosso corpinho, no nosso cérebro, lá a nossa amígdala, né, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, lá aqui atrás no cérebro, ela é responsável por detectar ali perigos, né? E, como eu também já expliquei, ela envia sinais ali para o corpo todo, avisando desses perigos. Mas, em alguns momentos, esse sistema de alarme, ele fica descompensado, desregulado, né? E passa a enviar sintomas, sinais, ali, mensagens para o corpo, né? De uma forma desproporcional, ou seja, de uma forma muito exagerada, por um estímulo pequeno, ou às vezes sem nenhum estímulo aparente, né? Ela envia sinais ali para o nosso corpo de alerta máximo, né? E isso, quando acontece de forma muito intensa, traz muito desconforto, atrapalha muito ali a rotina, né? Então, de uma forma bem simplificada, eu costumo dizer que a crise de ansiedade, diferente daquela ansiedade, por mais que seja uma ansiedade intensa, né, aquela ansiedade ali do dia a dia, a crise é aquela situação em que os sintomas eles ficam tão intensos a ponto de você precisar parar o que você estava fazendo ali na rotina. E aí acontece como se fosse uma desconexão entre mente, corpo e ambiente, né? Normalmente isso tudo está integrado, mas durante esse episódio, né, de uma crise de ansiedade, por exemplo, esse estímulo do ambiente, ele é proporcional, como eu falei, o mínimo, e aí acaba tendo essa desconexão. O corpo, ele passa a reagir de forma muito intensa, a mente fica tentando controlar ali aqueles sintomas e é como se ninguém conversasse com ninguém, tivesse todo mundo gritando ao mesmo tempo.
E aí a gente acaba tendo aqueles sintomas clássicos, né, de ansiedade, só que de forma ali mais intensa e tudo junto ao mesmo tempo, né? Então o coração acelera, o coração dispara, a respiração fica rápida, fica ofegante, os pensamentos eles ficam ali mais acelerados, né, às vezes até confusos, tensão muscular, alterações, né, gástricas, né? Então pode ter náusea, pode ter enjoo, irritabilidade, agitação, um nervosismo muito intenso, a sensação de medo, boca seca e principalmente, né, o que é bem comum é aquela sensação que as pessoas descrevem de que como se algo muito ruim tivesse para acontecer. Então é bem desagradável, bem desconfortável. E aí, bom, entendendo, né, o que é uma crise de ansiedade, aí você pergunta, ok, Bruna, mas o que eu faço durante essa crise então? O que você me falou, já estou entendendo aqui que tem algumas coisas que podem ajudar. Sim, podem, mas o primeiro ponto que eu queria que você entendesse é que não existe uma receita de bolo, aquela receita única que qualquer pessoa pode pegar para fazer e que vai ter o mesmo resultado. Não, isso não existe. Por quê? Porque a ansiedade para cada um, né, apesar desses sintomas que eu expliquei, que são comuns, né, para a maioria das pessoas, mas nem todo mundo tem os mesmos sintomas, né? Dentro desse conjunto de sintomas, às vezes eu posso ter alguns sintomas e não ter outros, e aí você vai ter os sintomas que eu não tenho, né? Além disso, os gatilhos da ansiedade, o ambiente em que cada um está inserido, né? O momento ali da rotina que você está, às vezes você está na sua casa e num momento ali de ansiedade, você pode ter alguns recursos para fazer, que se você estiver no meio da rua, por exemplo, pode ser mais difícil, se você estiver no trabalho, pode ser um pouco mais difícil e vice-versa, né? Então, isso é muito importante de saber, que não existe uma fórmula única, né? Então, quanto mais recursos e ferramentas, exercícios você conhecer, né, mais repertório você vai ter e treinando cada uma dessas ferramentas, desses exercícios, né, a ideia é que você vá ganhando confiança e você consiga em cada momento avaliar, isso aqui funciona para mim, isso aqui não vai funcionar muito agora, tentei isso aqui, poxa, funcionou muito para mim na última crise que eu tive, mas aqui nesse momento acho que não está funcionando tanto, então eu tenho essa outra ferramenta aqui, esse outro recurso aqui para agir. Então, quanto mais amplo for seu repertório, melhor. Aqui eu vou dar alguns exercícios e algumas sugestões para você fazer, mas lembrando que existem inúmeros, né? E, aliás, se você já tem alguma estratégia para lidar ali durante os seus picos de ansiedade, as suas crises de ansiedade, coloca aqui nos comentários também que eu vou adorar saber. Bom, então vamos lá. O que fazer durante uma crise de ansiedade? E aí, tem várias ferramentas, estratégias, como eu já disse, mas o que é importante você sair desse vídeo aqui sabendo? Lembrar que a ansiedade, ou a ansiedade excessiva, né, e nesse caso a crise de ansiedade, lembra, ela é uma resposta do nosso corpo, de cada pedacinho do nosso corpo, de cada órgão, cada sistema, a um estímulo estressor. Né? E isso gera tensão, isso gera preparação do nosso corpo para enfrentar aquele perigo, enfrentar aquela ameaça, aquele predador, né? Evolutivamente falando, né? Então a gente precisa estar atento e vigio e pronto para o combate, ok? Então a crise de ansiedade é uma exacerbação, um exagero dessa resposta natural ao estresse. Se a gente pensar assim, nesses momentos, né, em que a ansiedade estiver muito intensa, o que você precisa fazer são estratégias, e aí podem ser várias, né, mas que ajudem no quê? A promover o contrário da tensão, que é, na verdade, o relaxamento. E aí é o relaxamento não de, fica tranquila, relaxa, vai dar tudo certo, não. É tentar relaxar o corpo. Então, bom, se durante uma crise de ansiedade o coração fica acelerado, a respiração fica ofegante, eu tenho uma tensão muscular, as estratégias, os recursos para enfrentar e diminuir a intensidade desses sintomas, na verdade, são recursos que buscam o quê? Diminuir o ritmo que o coração bate, né, a frequência cardíaca, diminuir a frequência respiratória, então promover uma respiração um pouco mais lenta, mais profunda, promover um relaxamento da tensão muscular, um relaxamento muscular, né, para tirar aquela tensão. Diminuir também a velocidade dos pensamentos, né? E os pensamentos, muitas vezes, de quem tem ansiedade, eles ficam muito confusos e começam a mente, ela tenta
controlar, se apegar muito àqueles sintomas que estão acontecendo, fica tentando controlar, né? E acaba gerando ainda mais desconforto, né? Então, também exercícios que ajudem, né, a gente a focar, colocar a atenção em outros pontos, né, que não sejam os próprios pensamentos, os próprios sintomas. E entendendo isso, fica muito mais fácil a gente entender, enxergar o que tem por trás de cada uma dessas ferramentas que eu vou falar aqui. Bom, primeiro exercício, primeira ferramenta, primeiro recurso é respiração lenta e profunda. Eu considero coloquei aqui como primeiro, né, porque eu considero esse um dos mais importantes, mais simples, que pode ser feito em qualquer lugar e é absolutamente efetivo, né? As pessoas, quando realmente conseguem modificar o padrão da respiração e trazer a respiração, ter esse ritmo mais lento e mais profundo, né? Isso automaticamente já, além, claro, de diminuir a frequência respiratória, também diminui a frequência cardíaca, porque o nosso pulmão e nosso coração, eles funcionam muito ali em conjunto, né? Então, e já promove um relaxamento muscular. Então, além, claro, de quando eu estou contando a minha respiração ou com a atenção, focando a minha atenção na minha respiração, eu automaticamente paro ainda que seja por alguns segundos, eu paro de prestar atenção naquela situação que desencadeou a minha crise de ansiedade ou nos meus outros sintomas. Então, apesar de ser muito simples e muita gente, tão simples a ponto de muita gente assim, isso não funciona, né? Isso é simples demais, né? Apesar disso, é extremamente eficaz. O que acontece às vezes é que algumas pessoas fazem de uma forma ali, não treinam tanto, não tem tanta experiência assim, né? E aí tenta ali fazer por alguns segundos e aí não vê resultado e aí acha que não funciona, mas eu garanto que se você praticar de forma consistente, até no seu dia a dia, até fora das crises mesmo, quando chegar o momento da crise, você precisar usar, isso vai trazer um relaxamento, pelo menos um relaxamento inicial ali, que é muito importante. Existem várias técnicas, né, de várias origens diferentes ali, de padrão de respiração, né, para ser usada nesses casos. Então, pode ser 4-2-4, 4-4-4, o 4-4-6, né, que eu particularmente prefiro. Na verdade, esses números são os tempos, né, em que você faz a respiração contando, né? Então, quando a gente conta 4-4-6, são 4 segundos puxando o ar, 4 segundos segurando o ar e 6 segundos expirando, colocando o ar para fora, né? Se essa, que é um pouco mais longa, né, que ajuda a relaxar mais, né, de forma mais efetiva, mas se você tiver com dificuldade de fazer essa, que é um pouco mais longa, você pode fazer 4-4-4, né, que são 4 segundos puxando o ar, 4 segundos com o ar preso e 4 segundos soltando, ou 4-2-4, né? Que são 4 segundos inspirando, 2 segundos segurando o ar e 4 segundos soltando. São variações, né? Mas o foco, a essência, né? Como você já entendeu, é diminuir a frequência respiratória, né? Aumentar a troca gasosa, trazer mais oxigênio ali, eliminar mais gás carbônico e com isso ali promover o relaxamento ali que você tanto precisa nesse momento. É uma ferramenta, uma estratégia extremamente simples, que você pode usar quando você está, sei lá, no meio de uma reunião de trabalho, por exemplo, e ninguém vai perceber, ou pouquíssimas pessoas vão perceber, né? Se for numa situação assim que você está num transporte público, no meio da rua, né? Então você pode parar e não precisa fazer um esforço muito grande, não, deixa a respiração tranquila, leve e coloca o foco da sua atenção ali nessa contagem ali da respiração. E aí você pode fazer em qualquer momento do seu dia e quantas vezes forem necessárias, ou seja, tem isso também, né? Às vezes a pessoa faz algumas respirações, faz alguns ciclos, 3, 4, mas não sente uma melhora ali já de cara, né, dependendo do nível de ansiedade que a pessoa está, e aí interrompe. Não, você pode ir fazendo quantas vezes forem necessárias, pode fazer 8 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até realmente sentir um pouco mais relaxado ou relaxada.
Outra técnica muito bacana de fazer e muito conhecida, né, hoje em dia é a técnica grounding, né, ou 5-4-3-2-1, né, ou a técnica de aterramento, né, que na verdade, né, como a gente já entendeu a essência ali do que é uma crise de ansiedade e a essência das ferramentas que a gente usa, né, que é justamente para trazer ali a atenção para o momento presente, a gente entende o fundamento da técnica grounding, né, da técnica 5-4-3-2-1. Como é que ela funciona? Ela trabalha com foco nos nossos sentidos, de colocar a nossa atenção, de trazer a nossa atenção, tirar lá do que quer que esteja te preocupando, do desconforto do seu corpo ali na hora e colocar a sua atenção no momento presente, no ambiente em que você está. Então, a gente vai trabalhar nessa técnica justamente os nossos sentidos, explorar, né, melhor falando, os nossos sentidos. Então, por que é 5-4-3-2-1? Porque você vai parar no momento em que você está, né? Fez ali algumas respirações, né? Como eu já expliquei, respirações ali lentas e profundas, no ritmo que você preferir. Se ainda não foi suficiente, você vai parar e aí você vai olhar no ambiente em que você está e você vai repassar mentalmente, ou pode falar em voz alta, dependendo do ambiente que você está, mas você vai dizer ou pensar 5 coisas, 5 objetos ou 5 coisas que você possa ver. 4 coisas que você possa tocar, 3 barulhos que estão ali naquele momento, naquele ambiente, que você possa ouvir, 2 coisas, né, que você possa, 2 cheiros, né, que você possa, que você está sentindo ali naquele momento. Então, 2 estímulos ali para o olfato e 1 estímulo para o paladar, ou seja, uma coisa que você pode sentir o gosto naquele momento. Numa primeira vista, numa primeira olhada, assim, pode parecer muito complexo, mas não é nada complexo, também é muito simples, também é uma técnica que pode ser feita em qualquer lugar, né? E você não precisa necessariamente falar ou fazer um movimento, então você pode parar ali quietinho no momento, no ambiente que você está e passar mentalmente, né? Cada uma desses objetos, dessas coisas, né? Que você possa entrar em contato com elas através de algum dos seus sentidos. E é extremamente poderosa justamente por isso, né? Porque coloca a nossa atenção, né? O foco da sua atenção fora daquela experiência que você está vivendo. E como ela tem essas etapas, esse passo a passo, você acaba ficando ali alguns segundos, né? Com atenção em outro ponto, e isso acaba ajudando a esfriar um pouquinho a temperatura desse sistema de alarme que por algum motivo desregulou naquele momento. Mais uma técnica para usar durante os momentos de ansiedade, que é extremamente simples. Continuamos dentro desse conceito, né, de tudo que ajuda a diminuir a frequência cardíaca, a frequência respiratória, vai naturalmente ajudar a diminuir a intensidade desses sintomas tão desagradáveis. Então, essa técnica é também super simples, que é olhar para cima, tá? Você vai olhar para cima, olhar para o teto e você vai fazer uma contagem regressiva, pode ser falando em voz alta, se você preferir, se você tiver um ambiente propício para isso, ou passando mentalmente, de forma lenta, calma e contando de trás para frente, tá? Eu sugiro de 20 até 0. Então, você vai olhar para cima e vai contar 20, 19, 18, jogando o olhinho bem lá para cima. Por que disso, né? Quando a gente olha para cima, a gente naturalmente tende a modificar a postura, manter a postura mais ereta, porque eu estou olhando para cima, né? Então, muitas vezes no dia a dia a gente passa ali comprimindo, né, a caixa torácica e aí contraindo esses músculos aqui do peito. Não é à toa que muita gente durante episódios de ansiedade acaba sentindo desconforto no peito, né? Então a gente fica ali naquela tensão às vezes sem nem perceber. Então só essa modificação de postura, né, já ajuda. O olhar para cima, né, olhar para o alto também, né, estimula o sistema nervoso autônomo, né, responsável por essa descarga toda. Então, ajuda a compensar também esse momento ali de ansiedade. Então, essa contagem ajuda, né, a diminuir frequência respiratória, diminuir frequência cardíaca, né, e provocar o relaxamento. E aí você pode tentar ver qual, né, em alguns momentos pode ser que você que funcione, né,
que funcione melhor essa do que outra técnica, pode ser que outra técnica funcione melhor, mas como são muito simples, né, principalmente quem tem crise de ansiedade com frequência, eu considero ali como uma obrigação, né, igual falar português, né, algumas palavras ali que a gente tem obrigação ali de saber ali no dia a dia, porque no momento que precisar usar, precisa estar ali decoradinho, e são extremamente simples, né, então se você ainda, não sei se funciona, treina ali todos os dias, principalmente ali fora dos momentos de ansiedade, né, porque aí durante o pico de ansiedade você já vai se sentir mais confortável para aplicar essa técnica. Mais uma técnica super legal para você usar durante uma crise de ansiedade, durante os momentos ali em que a ansiedade estiver muito intensa, é uma técnica que quem é meu aluno lá no Você Mais Leve já conhece, já tem lá o material para fazer, já está aplicando, né? Mas se você não é, eu vou te explicar agora, porque apesar de ter um nome comprido, ela é bem simples. Se chama relaxamento muscular progressivo. E o próprio nome já diz, né? A gente vai promover o relaxamento dos músculos de forma progressiva, ou seja, cada agrupamento muscular por vez. Lembrando, o que eu já expliquei, né, o que você já entendeu é que todas as técnicas que a gente usa nos momentos, né, assim, de ansiedade, qualquer exercício, qualquer coisa que você faça na sua rotina aí, né, que talvez eu não tenha falado aqui, tem muitas coisas, o que elas têm como base, como essência? Elas tentam promover a diminuição da frequência respiratória, diminuição do coração ali acelerado, né, então, diminuição da frequência cardíaca, da tensão muscular, então, busca estimular justamente o oposto da ansiedade. E o relaxamento muscular progressivo nada mais é do que mais uma estratégia que ajuda você nisso, promovendo o quê? Primeiro também tirando a atenção, o foco da nossa atenção, da sua atenção, nos sintomas, no desconforto, no que quer que esteja te preocupando naquele momento que tenha sido gatilho, por exemplo, dessa crise, e colocando a sua atenção no passo a passo do exercício, na sequência ali dos músculos, né? E promover o relaxamento, né, de cada um desses grupamentos. É bem simples. Eu recomendo, no começo, você sempre usar algum exercício guiado, né? Ou seja, algum vídeo, algum áudio, né, de algum profissional narrando, descrevendo esse exercício, te orientando ali o que fazer em cada momento, tá? Mas depois de um tempo, né, eu recomendo que você faça aí algumas vezes, depois de um tempo, a tendência é que você vai aprender o exercício, e aí eu estimulo você a treinar também fazer sozinho, né? Porque você vai ver que é uma sequência simples, tá? Mas é que durante um período de ansiedade, em um momento de ansiedade, às vezes, principalmente para quem não tem muita prática ainda com exercício, às vezes é difícil lembrar o que é para fazer e tentar ali. Então, quando você coloca um fonezinho de ouvido, se você estiver, né, num ambiente que você consiga fazer isso ajuda. Então, você não precisa ficar pensando, você só ouve as instruções e vai seguindo. Relaxamento muscular progressivo também é uma ótima ferramenta, né? Aí eu já deixo aqui de dica extra, mas é um ótimo recurso também para fazer para pessoas que têm dificuldade de dormir. Então, não necessariamente só durante uma crise de ansiedade, mas aquela tensão ali de pessoas que estão, ou você está num momento difícil da sua vida, ou está com algum estresse ali no dia a dia, ou você sofre com transtorno de ansiedade, e a gente sabe que é muito difícil para algumas pessoas deitar ali na cama e iniciar o sono, né? Então fica aqui ali alguns minutos, às vezes até horas, né? Fritando ali até conseguir pegar no sono. Então esse exercício é um ótimo exercício para fazer também durante esses momentos. Então, mesmo fora das crises, eu recomendo que você tenha ali, inclua ele no seu ritual ali antes de dormir, né? Então faz a sua higiene, deita na sua cama ali, preparando para dormir, e aí dá um play ali no exercício, enquanto você estiver fazendo ali, sendo guiado por alguém, por algum profissional, né, por algum instrutor, e depois fazendo até mesmo sozinho, né? Então, o relaxamento que ele provoca, né, de forma induzida, é muito eficiente, né, a ponto de facilitar o início do sono. E como é que ele funciona? Você pode fazer de cima para baixo, né, do topo da cabeça até a ponta do pé, mas geralmente a gente faz o contrário, tá? De baixo para cima. E é bem simples, tá? O que você vai fazer é colocar a sua atenção, né? Preferencialmente deitado, mas você até pode fazer sentado, se você estiver numa situação em que você não possa sentar, não possa deitar.
E aí você vai, de olhos fechados, você vai colocar a sua atenção lá na ponta do pé, lá nos pés, depois nas panturrilhas, depois nas coxas, depois nas nádegas, nas costas, no tórax, nos braços, e vai subindo, né? E o que você vai fazendo em cada momento? Você vai contrair a musculatura daquela, vamos supor que seja no pé, né? Então você vai contrair, contrair, contrair e soltar. Contrair, contrair, contrair e soltar. Ou seja, em cada agrupamento muscular, você vai ser estimulado a fazer essa contração, ou seja, tentar chegar no máximo da tensão e aí fazer esse relaxamento induzido, né? Depois de algumas poucas vezes em cada agrupamento, né, você vai subindo, você vê, você sente naturalmente o seu corpo mais relaxado. Isso não é algo místico, né? Nada disso que eu estou falando aqui é nada místico, né? Pelo contrário, foi o que eu já expliquei, né? É justamente a gente agindo no corpo, né? Estimulando o relaxamento do corpo, e isso naturalmente vai diminuindo e até eliminando ali os sintomas dessa crise de ansiedade. E você pode me perguntar, mas Bruna, onde é que eu vejo? Vou procurar aqui, onde é que eu arrumo alguém para me guiar, para me instruir, para fazer esse exercício? Então, para você nem ter desculpa aí de não fazer, já começar a fazer hoje, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, tá? Para um exercício em que eu guiei e narrei, né? Então, como eu falei, né? Ele faz parte lá do Você Mais Leve, meu curso sobre ansiedade, então meus alunos têm lá acesso, mas eu vou disponibilizar aqui para você. E aí você vai poder dar o play, botar seu fonezinho de ouvido e aí ter sempre à mão, né? Seja durante a crise de ansiedade ou seja antes de dormir, né? Como eu expliquei, né? Para poder ajudar aí você a pegar no sono. Então esse aqui fica de bônus para você, aproveita. E a quinta dica de hoje para você, quinta ferramenta, quinto recurso ali para você lidar com a sua crise de ansiedade, para você fazer durante uma crise de ansiedade, é algo também simples, mas que não é em todo momento que você vai conseguir fazer, mas vale a pena experimentar, que é um banho, entrar embaixo do chuveiro, né? Então, se você identificar ali, tá durante uma crise de ansiedade, fez as respirações, fez algum desses outros exercícios, dessas ferramentas, né, que eu já expliquei, alguma das outras, e aliviou, mas não aliviou totalmente, né? Se você puder, estiver em casa, ou num ambiente em que você consiga entrar no chuveiro, isso também é algo que pode ajudar, ajuda muita gente, né? Muitos dos meus pacientes relatam, né, que usam isso no dia a dia ali, durante esses episódios de ansiedade, porque o banho numa temperatura agradável, tá? Não precisa ser extremamente gelado, extremamente quente, não. Uma temperatura agradável para você, dependendo do momento, da região que você mora, da sua preferência, que seja confortável, né? Então, a sensação da água caindo, né, do chuveiro ali caindo, tende a ser relaxante, né? Então, você entrar dentro do chuveiro e deixar ali a água cair no seu corpo, nas suas costas e ficar alguns minutos ali, durante esse momento você pode e deve, né, fazer também os exercícios de respiração, né, como eu já expliquei, o primeiro, né, é justamente a respiração lenta e profunda, né, uma respiração ritmada, então você pode combinar isso e potencializar ainda mais esse efeito embaixo do chuveiro, e isso promove, né, como eu falei, não é nada místico, nada muito, pelo contrário, é estímulo mesmo ali do nosso corpo, né, então esse relaxamento que o nosso corpo experimenta nesse momento acaba promovendo a diminuição da frequência respiratória, a diminuição da frequência cardíaca, né, da tensão muscular, que é exatamente o que a gente quer fazer durante uma crise de ansiedade para impedir que ela fique ali e se prolongue por muito tempo. Então, é algo extremamente simples e eu recomendo aí que você tenha no seu repertório para enfrentar suas crises de ansiedade. Bom, então falei aí de 5 recursos, 5 dicas, 5 ferramentas para você, que agora você já tem aí na sua caixinha de ferramentas para enfrentar suas crises de ansiedade, né? Mas um ponto importante é que as pessoas, né, se você está em tratamento, né, se você é uma pessoa que está em tratamento, que você tem um médico de confiança, que foi prescrito alguma medicação para você, né, tem alguns remédios que a gente usa como SOS, né, que é justamente para esses momentos de crise.
Hoje em dia, a gente, obviamente, né, já entende que é importante para o paciente desenvolver, né, recursos, ferramentas, um repertório amplo para lidar com os momentos de ansiedade dele, né? Obviamente, a gente não recomenda, eu particularmente, tento instruir meus pacientes, né, meus alunos dentro do curso, né, estimulá-los a sempre ter essa visão, né, de aprender a lidar com a ansiedade no dia a dia. Mas o remédio também não é para ser visto como um vilão, pelo contrário, né? Dependendo da fase que você está, do tratamento, né? Dependendo do entendimento que você tem em relação ao seu próprio corpo, à sua própria ansiedade, às vezes pode ser muito difícil e extremamente desesperador e angustiante, até traumatizante, né? Assim, traumático, passar por muitas crises muito intensas no dia a dia. Então, se você tem um remédio prescrito como SOS, né? Que a gente chama, que são aqueles medicamentos para serem tomados só durante aquela crise, lembre-se deles, né? Tente, claro, sempre usar esses recursos, essas ferramentas que eu falei, essas dicas, né? Que a gente chama de estratégias não farmacológicas, né? Ou seja, que não são remédio, né? Elas são sempre prioridade, mas se você já colocou uma, duas, três em prática e está numa situação ali com sintomas muito intensos, que a gente sabe que pode chegar, e você tem prescrito, um médico passou para você pode fazer uso. Se você não tem nenhum remédio prescrito não é um remédio de tomar todo dia, tá? Mas é uma outra classe, né, dos calmantes, dos ansiolíticos. Se o seu médico não passou, vale a pena, eu sempre acho que vale a pena conversar com o seu médico, dependendo da pessoa, dependendo do perfil, pode ser que não seja necessário, ou pode ser, às vezes, até que não seja indicado para aquela pessoa fazer uso desse tipo de medicação, mas, numa imensa maioria dos casos, é importante, né, o paciente saber que tem esse recurso, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente não usa o remédio como primeira opção, como primeira estratégia, mas eu considero importante ter ele ali no horizonte, né, ter ele ali no repertório, caso você ainda não tenha um domínio tão grande. Isso evita, por exemplo, às vezes, né, tem pessoas que têm sintomas tão intensos, desconforto tão intenso, que vão parar numa emergência, né? Em ataques de pânico, por exemplo, isso é muito comum, né, das pessoas acharem que estão infartando e correrem para emergência, e isso repetidas vezes, né? Então, depois de um tempo, você entendendo que aquilo ali é ansiedade, mas você ainda não tem recursos ali suficientes para lidar sozinho, a medicação pode ser muito, 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 muito útil e importante para o tratamento e para a sua melhora no longo prazo. Bom, e o que fazer depois de uma crise? Esse é um ponto também que muita gente ignora, negligencia, deixa para lá, e eu considero um dos pontos mais importantes, porque, claro, se você teve uma crise uma vez na vida, né, aquilo não trouxe uma consequência tão grande, apesar de ter sido desconfortável, foi numa situação ali, num contexto em que você percebeu ali que foi em resposta a um estímulo específico e aquilo já se resolveu, ok. Mas se isso tem acontecido com frequência, se isso tem te preocupado ali no dia a dia, se tem pessoas, às vezes, que têm crises todos os dias, né, toda semana, então acaba atrapalhando muito, né? E as pessoas demoram muito tempo a procurar ajuda. Então, tem algo, né? Esse momento, assim, após a crise, né? Se você passou ali por esse momento ali de uma crise de ansiedade, que a gente já aprendeu ali como lidar, agora você já tem repertório, já tem ali bastante ferramentas ali para usar, né? Mas não se esqueça de que a avaliação médica é fundamental. Ok? Na avaliação médica, a gente consegue ver se, bom, tem algum outro problema de saúde, né, relacionado. Às vezes, por exemplo, uma alteração de tireoide, né? Às vezes, alterações hormonais podem provocar ali sintomas parecidos com crises de ansiedade. Pode ser, mas pode não ser. E só um médico consegue avaliar ali, por exemplo, ver se é o caso de pedir algum exame de sangue para poder fazer uma boa avaliação, um bom diagnóstico. E se for realmente um transtorno de ansiedade, né, a gente também ter possibilidade de começar a tratar o quanto antes. Não necessariamente com remédio, né, nos quadros leves, a gente inclusive recomenda que o tratamento seja feito com psicoterapia, mudanças de estilo de vida, mas em quadros moderados a graves, né, quando realmente já está trazendo um prejuízo grande ali, o tratamento farmacológico, o tratamento com o psiquiatra é fundamental, né? Então, melhora muito a qualidade de vida. Então, o que eu deixo de recado aqui para você é que depois, né, dessa crise, se você
principalmente, né, se você está tendo crises com frequência, com alguma regularidade, procure ajuda médica, procure um bom profissional aí na sua cidade. Alguns estados, né, assim, permitem até a primeira consulta online, né? Se você, por exemplo, não tem acesso a um profissional ali do sistema, né, assim, particular, da rede particular, o SUS está aí, né, claro que com todas as suas dificuldades, mas a gente precisa lembrar que as clínicas da família, né, tem atendimento, tem acolhimento, tem profissionais ali dos núcleos de saúde mental responsáveis por essa avaliação. Então, é muito importante que você não fique achando só que a ansiedade, pronto, acabou, e como se não tivesse jeito. Não, procure ajuda profissional. E outro ponto importante também para fazer depois das crises, né? Além de procurar ajuda e procurar uma avaliação médica e, se for o caso, né, começar um acompanhamento com um psicólogo, com uma boa psicóloga, um bom psicólogo, você começar a olhar para a sua rotina, principalmente se as crises estão acontecendo com alguma frequência, e você começar a procurar entender quais são os fatores desencadeantes, né? Que as pessoas hoje em dia usam muito o termo gatilho, né? Quais são os gatilhos para as suas crises? Ah, Bruna, mas eu não faço a menor ideia, porque minhas crises vêm absolutamente do nada, não consigo. Começa a fazer um esforcinho, não necessariamente você vai descobrir logo de cara já todos os gatilhos, os possíveis gatilhos ali para as suas crises, mas quando você começa a perceber, prestar atenção ali na sua rotina, você vai pescando algumas coisas, né? E perceber esses fatores desencadeantes é muito, muito, muito importante, porque se você percebe, por exemplo, que é quando eu tenho uma situação de estresse no trabalho, e aí eu chego em casa e acaba tendo essa crise, quando acontece, geralmente acontece no final do dia do trabalho, ou antes de uma reunião, ou quando eu estou sozinho, ou quando, enfim, quando eu penso em determinada coisa, né? Quando você percebe isso, você consegue, às vezes, fazer mudanças na sua rotina e mudanças no ambiente, né? E aí você elimina aquele possível gatilho, né? Uma coisa que é comum, por exemplo, né, consumo de cafeína, né, e bebidas cafeinadas, alguns remédios, medicamentos, né, que tem cafeína na composição, e muitas pessoas ignoram, né? Acham que não tem nada a ver, então consomem uma grande quantidade de café, de Coca-Cola, de Guaraná, de chamate, né, de energéticos de uma forma geral, e, por exemplo, né, só citando aqui um exemplo, acabam tendo sintomas de ansiedade muito intensos naquele dia que fez um consumo um pouco maior. Então, às vezes são coisas simples, né, que às vezes mudando, trocando aquela bebida por outra, né, já traz um alívio muito grande e diminui ali a frequência das crises, né? Então, isso é algo muito importante, procurar os gatilhos, possíveis fatores desencadeantes. Agora me conta, eu quero saber de você já conhecia alguma dessas técnicas? Você já aplica alguma delas no seu dia a dia? Se você não aplica, qual foi ali que você ficou mais interessado, que você gostou mais? Coloca aqui nos comentários, que eu quero saber como é que você tem lidado aí no seu dia a dia com essas crises. Se você usa alguma outra estratégia, alguma outra dica, coloca aqui nos comentários também, né, para a gente saber. Inclusive, né, como eu falei, são possibilidades infinitas, né? Então, são atividades ali que você faz que diminuem a frequência cardíaca, respiratória, a tensão muscular. Então, pode ser várias coisas, né, que promovem o relaxamento. Então, coloca aqui nos comentários, porque isso é uma forma também das outras pessoas, às vezes, verem o que você faz, né, e aí, às vezes, aplicarem no dia a dia delas. E então, quem sabe, né, o que você usa ali no dia a dia ajuda outras pessoas também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei aqui e, claro, compartilhar com outras pessoas, manda para os seus amigos, manda lá no grupo da família, aqui embaixo tem os botõezinhos até para mandar direto no WhatsApp, se for o caso, manda lá no grupo da família, no grupo dos seus amigos, para a gente poder levar essa mensagem. São técnicas super simples, né, e muito eficazes, comprovadas cientificamente, né, que tem ali uma eficácia importante, usadas por muitos psiquiatras e psicólogos e terapeutas ali no dia a dia com seus pacientes, então que isso possa chegar a mais gente, né, então compartilha aí com todo mundo. E se você quer aprender ainda mais sobre ansiedade,
Você já tem, consome os vídeos, né, os conteúdos aqui no canal, mas também tem lá no Instagram, tem vários outros canais, tem um blog onde eu produzo conteúdo sempre sobre saúde mental e sobre ansiedade. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos os links onde você encontra meu trabalho, meus conteúdos, minhas aulas, os cursos disponíveis. E continua de olho aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo.